O som que desperta códigos ocultos no corpo e na mente. Existe um momento na vida em que sentimos que estamos fazendo tudo certo, mas, ainda assim, nada parece mudar. Repetimos frases, orações, afirmações, e é como se a vida permanecesse no mesmo lugar, imóvel. Essa frustração silenciosa pesa. É como se houvesse uma parede invisível entre nós e as transformações que tanto desejamos. Talvez você já tenha sentido isso. Um esforço profundo para criar algo diferente, mas sem ver os sinais de que a mudança está chegando. Bruce Lipton nos lembra que a chave não está apenas nas palavras que pronunciamos, mas na vibração que carregamos ao dizer ou ouvir cada uma delas. Tudo é energia. O som, assim como a luz ou o movimento, é uma forma de vibração. E essas vibrações não apenas ressoam no ar, mas atravessam o corpo, conversam com as células, ativam memórias, liberam bloqueios. O que transforma não é repetir algo mecanicamente, mas a frequência interna que se alinha ao que se ouve. Uma palavra, quando dita sem emoção, é apenas um som. Mas, quando impregnada de sentimento e presença, ela se torna um código capaz de alterar a forma como o corpo e a mente vibram. Neville Goddard nos ensina que não é o som em si que cria a mudança, mas a consciência que o acompanha. Quando um mantra sagrado é ouvido com intenção e imaginação, quando sentimos em cada parte do corpo a vibração que ele carrega, algo desperta dentro de nós. É como se cada célula fosse lembrada de uma verdade antiga, de uma harmonia que sempre existiu, mas que estava adormecida. A força do mantra não está apenas na sua repetição, mas na forma como ele nos leva a imaginar, a sentir e a viver internamente aquilo que desejamos ver lá fora. Pense na metáfora do diapasão. Uma única nota pode harmonizar um instrumento inteiro. Assim também é com o mantra. Uma única palavra, repetida e sentida com verdade, pode realinhar o campo energético que nos envolve. Ela pode dissolver padrões antigos, clarear emoções confusas, abrir espaço para uma nova frequência de vida. O mantra é como um som que vem nos lembrar quem somos de verdade, e quando ouvido com atenção plena, ele não apenas toca os ouvidos, mas atravessa a alma. Neste vídeo, vamos explorar essa força invisível. Vamos falar de como ouvir um mantra com presença pode destravar milagres que já estão latentes dentro de você. Talvez você nunca tenha pensado no poder do som dessa forma, mas ao final, verá que o que muda a sua vida não é o som externo, e sim quem você se torna enquanto vibra junto com ele. O equívoco mais comum sobre mantras. Muitas pessoas acreditam que basta repetir um mantra várias vezes ao dia, como uma espécie de fórmula mágica para que a vida se transforme. É como se as palavras por si só tivessem um poder imediato e independente do estado interno de quem as pronuncia. Mas o mantra, por mais sagrado que seja, não atua no vazio. Ele não é apenas um som, é um canal, uma ponte entre a mente, o corpo e o campo energético. Sem a presença e a intenção correta, o mantra se torna apenas um eco sem profundidade. A verdadeira força do mantra não está no número de repetições, mas na qualidade da vibração emocional que acompanha cada palavra. Quando alguém o entoa em um estado de ansiedade, com pressa ou com medo, a frequência interna enviada ao universo não é de harmonia, mas de tensão. O som não encontra espaço para fluir, pois está misturado a uma energia de desespero. É como tentar sintonizar uma música calma em meio a ruídos altos e constantes. Bruce Lipton nos lembra que as palavras são sinais vibracionais. Elas carregam frequências que atravessam nossas células, mas essas frequências são amplificadas ou bloqueadas pela emoção que sentimos enquanto as repetimos. A mesma frase pode ser um portal de cura ou um som vazio, dependendo da consciência com que é emitida. Não se trata de quantidade, mas de presença. Quando o mantra é ouvido ou pronunciado com atenção,
com o coração aberto, ele se torna uma chave para destravar padrões antigos. Neville Goddard acrescenta algo essencial. Não basta dizer ou ouvir o mantra, é preciso senti-lo, é preciso viver a imagem interna que ele evoca, como se ela já fosse uma realidade. A imaginação é o campo onde a semente do milagre é plantada. O mantra não age como uma fórmula, mas como um convite para entrar em um estado de consciência diferente, um estado em que a mente e o coração se unem em uma mesma frequência. É nesse ponto que o verdadeiro poder vibracional se manifesta. Silencioso, porém transformador. A ciência por trás do som que cura. O som não é apenas algo que ouvimos. Ele é vibração pura, capaz de atravessar a matéria e reorganizá-la. Cada nota, cada frequência, carrega uma assinatura energética que interage diretamente com o corpo e a mente. Bruce Lipton explica que as frequências sonoras têm o poder de influenciar nossa biologia, impactando a forma como as células se comunicam e até como o DNA se expressa. O corpo inteiro responde ao som, mesmo quando não estamos conscientes disso. Um simples toque de uma música pode despertar memórias, emoções e até provocar mudanças no ritmo cardíaco e na respiração. Estudos recentes demonstram que sons específicos, como mantras, têm a capacidade de alterar padrões neurológicos e emocionais. É como se, ao ouvir ou entoar um mantra, estivéssemos enviando uma mensagem direta ao subconsciente, liberando padrões limitantes e reprogramando nossa mente. Essas frequências não apenas acalmam, mas ajudam a criar coerência entre cérebro e coração, estabelecendo um estado de harmonia interna que é a base para qualquer transformação real. Uma analogia poderosa para entender esse processo é a da água. Imagine como o som molda a superfície da água, criando padrões geométricos, formas que se repetem de maneira perfeita. Somos feitos em grande parte de água e nossas emoções fluem como rios internos. Cada palavra, cada mantra é como uma onda que esculpe essas águas, mudando a estrutura interna de quem somos. Se o som pode desenhar formas em algo tão sensível quanto a água, imagine o que pode fazer em nossas células, nossos pensamentos e nossa energia. Essa é a beleza do mantra. Ele não atua apenas na mente consciente, mas vai além, tocando o corpo, o coração e o campo vibracional que emitimos. Quando estamos alinhados com a frequência do som, algo dentro de nós desperta. Não é apenas sobre ouvir, mas sobre permitir que essas ondas sonoras reorganizem o nosso interior, como um instrumento desafinado que volta a vibrar em harmonia com a vida. A escuta ativa como portal de milagres. Há uma diferença profunda entre simplesmente ouvir um som e escutar com presença. Quando um mantra é ouvido de forma distraída, ele se torna apenas um ruído no fundo do dia. Mas quando a escuta é ativa, algo muda. A mente desacelera, o corpo começa a se alinhar e o coração entra em sintonia com uma frequência mais elevada. A escuta ativa é como abrir uma porta para um espaço sagrado dentro de si, um espaço onde a transformação acontece de forma silenciosa, mas poderosa. Neville Goddard nos lembra que o que realmente ativa o poder de um mantra não é a palavra em si, mas o estado de consciência que ela desperta. Quando escutamos um mantra com a imaginação viva e o coração aberto, criamos uma ponte entre o que sentimos agora e o que queremos manifestar. Não é apenas ouvir, é permitir que cada som desperte uma imagem, uma emoção, uma certeza de que o que desejamos já está acontecendo. É como se o mantra fosse uma trilha sonora para o futuro que já começa a ser sentido no presente. Um momento essencial da escuta é o silêncio que vem depois do som. É nesse intervalo, nesse espaço entre as vibrações, que a mente integra a frequência do mantra. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de significado, cheio da energia que foi despertada pelo som. É um instante em que o corpo e a mente absorvem a mensagem, como uma terra fértil recebendo a água que fará germinar novas sementes. A escuta ativa é, portanto,
um ritual de presença, um convite para parar por um instante, respirar e deixar que o som nos atravessa. Quando essa conexão acontece, não precisamos forçar nada. O próprio corpo reconhece a frequência, a energia se reorganiza e uma sensação de clareza e abertura toma conta de nós. É assim que o mantra se torna um portal, não apenas porque o ouvimos, mas porque escolhemos vivê-lo por dentro. Quando o mantra se torna energia viva, há um instante em que o mantra deixa de ser apenas uma palavra repetida e se transforma em algo que vibra dentro do corpo. Não é apenas ouvido, mas sentido. A vibração percorre cada célula, como se despertasse memórias antigas de harmonia e equilíbrio. Esse é o momento em que o mantra ganha vida, quando ele deixa de estar no plano do som externo e se torna uma presença interna, uma energia que pulsa em uníssono com o coração. A repetição consciente do mantra funciona como uma chama que vai sendo alimentada. A cada entoar, é como se soprássemos as brasas de uma fogueira silenciosa, despertando o fogo da transformação. Não é a força ou a pressa que acende essa chama, mas a constância, a entrega e a intenção. Assim como uma fogueira precisa de cuidado e paciência para crescer, o mantra também precisa desse espaço de atenção plena para se tornar uma força viva, capaz de reorganizar tudo ao redor. Culturas ancestrais compreenderam esse mistério há milênios. Elas sabiam que o som carregava um poder que ia além do físico. Cantos sagrados eram usados para curar, para trazer prosperidade, para fortalecer a conexão com o divino. Não eram apenas palavras, mas portais vibracionais. Quando entoados com reverência, esses sons transformavam ambientes e consciências, porque tocavam algo profundo que não pode ser explicado apenas pela lógica. Quando um mantra atinge esse nível, não é apenas ouvido, ele nos move, nos atravessa, nos muda. Ele cria um espaço onde o passado parece perder peso, onde os medos perdem força e algo novo começa a nascer dentro de nós. Esse estado é difícil de descrever, mas fácil de sentir. É quando, por um instante, percebemos que há uma força maior conduzindo tudo e que, ao vibrar junto com ela, nos tornamos parte dessa sinfonia invisível que chamamos de vida. Cuidado com os ruídos emocionais. O mantra, por mais sagrado que seja, não consegue penetrar onde o ruído interno é mais alto que o som da consciência. Esses ruídos emocionais são formados por pensamentos contraditórios, por crenças que nos fazem duvidar, por sentimentos que bloqueiam a nossa energia. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a uma tempestade. O som está ali, mas não consegue nos alcançar, porque a mente está tomada por turbulências invisíveis. Muitas vezes, carregamos esses ruídos sem perceber. São as vozes internas que dizem que não somos capazes, que nada vai mudar, que milagres não acontecem para nós. São lembranças de falhas passadas, medos do futuro e comparações silenciosas que roubam a nossa força. Quando esses pensamentos dominam o espaço interno, o mantra perde potência porque sua frequência é abafada por uma vibração contrária. Não é o som que está errado, mas o campo interno que precisa ser preparado para recebê-lo. Reconhecer esses ruídos não significa lutar contra eles, mas acolher, observar e, aos poucos, dissolver. Quando percebemos que esses pensamentos são apenas ecos de memórias antigas, começamos a criar espaço para que o mantra seja absorvido com clareza. Esse espaço é como um campo aberto, onde o som pode reverberar livremente, tocando cada parte do nosso ser sem interferências. Antes de ouvir ou entoar um mantra, é essencial acalmar a mente, mesmo que seja por alguns instantes. Essa pausa não é apenas um preparo, mas uma forma de limpar o campo energético, de remover as camadas de tensão que impedem a vibração de chegar onde precisa. Quando o silêncio interior é conquistado, mesmo por um momento breve, o mantra encontra um terreno fértil. E é nesse estado de quietude e receptividade que ele desperta o seu verdadeiro poder. Um mantra
várias camadas de poder. Um mantra não atua em um único nível. Ele não é apenas uma palavra ou um som que vibra na mente. Ele se espalha em várias camadas do nosso ser, tocando a mente consciente, o corpo físico e o campo energético ao mesmo tempo. É como uma onda que atravessa tudo, harmonizando o que está desalinhado, reorganizando memórias e abrindo espaço para que novas percepções floresçam. Na mente, o mantra atua como uma chave que desativa padrões automáticos de pensamento. Ao repetir ou ouvir um som sagrado, interrompemos a corrente incessante de ideias desconexas e criamos uma nova rota neural, uma nova forma de pensar e sentir. No corpo, o mantra gera vibrações que reverberam em cada célula, como se reorganizassem a química interna, acalmando o sistema nervoso e trazendo uma sensação de presença profunda. No campo energético, ele atua como um imã, atraindo experiências e situações que ressoam com a frequência que estamos emitindo. O poder do mantra não está apenas em uma prática isolada, mas no efeito cumulativo. Cada vez que nos conectamos a essa frequência, mesmo que por poucos minutos, fazemos pequenos ajustes na nossa energia. E esses ajustes, quando somados ao longo do tempo, criam mudanças profundas. É como a água, que gota a gota molda a pedra. Pode parecer sutil no início, mas a transformação é inevitável quando existe constância e entrega. A metáfora do rio ilustra bem esse processo. Um rio não esculpe a terra pela força de um único impacto, mas pela suavidade e persistência de seu fluxo contínuo. Assim é o mantra, uma energia que, quando praticada com presença, vai penetrando cada camada do nosso ser, até que a harmonia e o alinhamento se tornem algo natural. É nesse fluxo que os milagres começam a se manifestar, quase sem esforço, porque a energia interna já está em sintonia com o que queremos viver. Sinais de que o mantra está ativando milagres. Quando um mantra começa a agir profundamente, os sinais nem sempre são grandiosos ou imediatos. Muitas vezes, eles surgem de forma sutil, quase imperceptível, como se a vida estivesse sendo realinhada silenciosamente. Você pode notar pequenas mudanças na forma como percebe as situações, uma sensação inexplicável de paz, mesmo em meio a desafios, ou uma clareza repentina que antes parecia distante. Esses sinais são como fios de luz, mostrando que algo interno começou a se reorganizar. As sincronicidades são outro indício poderoso. Situações que parecem coincidências começam a se manifestar com frequência, como se o universo estivesse respondendo à nova frequência que você emite. Pessoas, oportunidades ou mensagens surgem no momento exato, como se tudo estivesse conspirando para alinhar sua vida com a energia que você está vibrando. Essa sincronia não é mágica no sentido comum, mas é o reflexo natural de um campo interno que agora está coerente. Também podem surgir sensações físicas, arrepios, calor suave pelo corpo ou uma leveza no peito, como se algo pesado estivesse sendo dissolvido. Isso não é apenas uma reação emocional, mas uma resposta do corpo à mudança vibracional. Bruce Lipton explica que quando o estado emocional se eleva, as células respondem como se estivessem recebendo novas instruções, reorganizando-se em direção a um estado de equilíbrio e vitalidade. Mais importante do que esperar por resultados imediatos é reconhecer esses sinais como etapas do processo. Cada pequena mudança interna, cada instante de clareza ou bem-estar, é um sinal de que o mantra está ativando algo maior do que os olhos podem ver. O milagre não acontece de repente. Ele se constrói aos poucos, como uma flor que desabrocha em silêncio, até que a vida ao redor comece a refletir essa transformação, a frequência onde os milagres habitam. Os milagres não nascem do acaso. Eles são frutos de uma sintonia fina entre o que pensamos, sentimos e vibramos. Bruce Lipton nos lembra que a mente consciente é como um maestro,
capaz de guiar cada célula através da combinação entre som, emoção e intenção. Quando nos conectamos a essa frequência, criamos um estado interno de harmonia que reverbera para além do corpo, influenciando a forma como a vida responde a nós. Joe Dispenza explica que o coração possui um campo eletromagnético poderoso, capaz de se expandir muito além do corpo físico. Quando esse campo se alinha ao som e à emoção coerente, mudanças profundas começam a acontecer. Não são apenas mudanças externas, mas transformações internas que nos permitem enxergar e viver a vida de uma maneira diferente. É como se abríssemos um novo espaço de possibilidades, onde a intuição se torna mais clara e o caminho começa a se desenhar diante dos nossos olhos. A verdade é que o milagre não está no mantra em si. O som é apenas o instrumento. O que ativa a transformação é a pessoa que você se torna quando vibra na frequência daquele som, quando escuta com presença, quando sente cada palavra, quando permite que o corpo inteiro ressoe com a energia do mantra. Algo desperta. É um estado de conexão, onde o que parecia impossível começa a se tornar natural. O convite é simples e profundo. Escolher um momento do dia para se conectar a essa frequência com total presença. Não como um ato mecânico, mas como um ritual de reconexão. Um instante em que você permite que o som, a intenção e a emoção se unam em um único campo de poder. A vida muda quando aprendemos a habitar essa frequência, porque é nela que os milagres se revelam, não como mágica, mas como a expressão natural de quem realmente somos quando nos alinhamos com a nossa essência.